Depois eu volto a vê-los. Bom, vai entrar para vocês em alguns segundos a apresentação que já está disponível no Moodle e que trata de administração da remuneração. Vou colocar aqui a projeção dela. Muito bem. Então, para a gente entender a remuneração, a gente vai entender esse conceito como um conceito bem amplo, porque envolve não só o salário dos empregados, dos trabalhadores, é a soma do salário com outras vantagens que a gente diz percebidas pelo empregado, ou seja, que o empregado vai receber em decorrência de um contrato de trabalho. Então, quando há uma remuneração, se pressupõe que há um contrato de trabalho. Também uma outra forma de definir remuneração seria um pacote de recompensas quantificáveis que o empregado recebe pelo seu trabalho, também chamado de compensação financeira. Quando a gente trabalha, a gente tem tanto a compensação financeira como a não financeira. A não financeira é difícil da gente medir, que ela envolve muito mais a questão da satisfação do empregado com o seu trabalho, né, com gostar do que faz, com se sentir valorizado, e isso muitas vezes é difícil de ter uma medição. Agora, a parte financeira a gente consegue quantificar, no nosso caso no Brasil, em reais, né, seja a questão do salário, de outros adicionais que a pessoa vai receber, ou mesmo de um benefício, como, por exemplo, um plano de saúde, que se a gente receber um plano de saúde da empresa, a gente sabe quanto que esse plano de saúde vale, então a gente consegue quantificar. Então, é encarado, esse tipo de benefício é encarado como também fazendo parte da compensação financeira. Outra forma mais simples da gente definir remuneração seria o salário, mais benefícios e outros incentivos que o empregado venha a receber. Então, sempre a remuneração ela é mais ampla que o salário, porque ela envolve tudo isso. E salário é uma palavra que vem do latim, que significa ração de sal ou soldo. Por que a ração de sal? Porque antigamente a moeda de troca, lá nos tempos bem antigos, né, era o sal. Então as pessoas trabalhavam, ganhavam um punhadinho de sal, e esse sal era uma moeda de troca para trocar por outras coisas, outros alimentos, enfim, né? Então, por isso que a palavra tem esse nome, né? Salário, vem do sal mesmo. É uma curiosidade aí só para a gente saber. Tá demorando aqui para passar o slide, só um minutinho. Bom, então o salário, a gente percebe que é a parte mais importante da remuneração, mas não é só isso. E tem algumas normativas, digamos assim, em relação ao salário. Então, no nosso caso do Brasil, todas as organizações elas têm que respeitar o salário mínimo nacional e ou regional. Então, nós temos um salário mínimo nacional e, em alguns casos, alguns estados brasileiros têm também o salário mínimo regional, que ele pega algumas categorias de profissionais. Depois a gente vai ver também aqui no nosso caso do Rio Grande do Sul. E também existe o famoso piso da categoria, que seria o salário mínimo profissional. Então, algumas categorias profissionais se organizaram, reivindicaram e conquistaram o direito de ter um piso da categoria. Normalmente, esse piso também já é maior que o salário mínimo. Então, a organização não pode simplesmente pagar o que ela bem entende, né? Ela tem que respeitar no mínimo, né, esse salário mínimo e os piso da categoria se houver. E também a convenção coletiva de trabalho, que é um instrumento acordado entre empregados e empregadores, e nessa convenção coletiva também vai normalmente apontar um mínimo que deve ser pago ao trabalhador daquele grupo, né, de trabalhadores. Então, tudo isso tem que se cuidar quando vai se definir uma política salarial dentro da empresa. Como curiosidade, o salário mínimo nacional foi estipulado no governo Getúlio Vargas por decreto-lei. Então, se vocês pesquisarem na internet, inclusive, vocês vão encontrar todo o histórico dos valores do salário mínimo, desde quando ele foi estipulado. E
a ideia de ter um salário mínimo seria o mínimo necessário para a subsistência. E a gente sabe que muitas vezes isso não ocorreu na história e a gente pode até questionar se esse valor seria realmente um mínimo. Mas é um mínimo que ele é estabelecido anualmente e que deve ser respeitado. Então, no Brasil, em 1º de fevereiro de 2020, foi estipulado o valor atual, que é R$ 1.045 mensais, o que corresponde também, para quem ganha por dia, R$ 34,83 por dia, ou R$ 4,75 para aqueles que ganham por hora. Então, esse é o mínimo nacional deste ano de 2020. Já o mínimo regional, no nosso caso aqui do Rio Grande do Sul, como é que o Rio Grande do Sul organizou? Ele dividiu em 5 faixas salariais. Ele é referência, então, para profissionais informais ou de categorias não contempladas em convenções e acordos coletivos. Então, todas aquelas categorias que não têm a convenção coletiva, ou o acordo que vai estabelecer um mínimo, então, seguem esse mínimo regional. E a data que se toma como base, sempre para o reajuste, é 1º de fevereiro. Então, o que acontece? Eu coloquei aqui para vocês terem uma ideia, os valores por faixa em 2019. Por que 2019? Porque em 2020 ainda não tem, né? Não se chegou a um acordo para atualizar os valores de 2020. Então, está bem defasado. Então, são 5 faixas. Então, na faixa 1, o salário em vigor ainda, né, 1.237,15. Então, já havia uma proposta de reajuste, como vocês podem ver ali. E quais são as categorias dessa faixa? Só para a gente ter uma ideia, né? Agricultura, pecuária, pesca, domésticos, turismo. Então, são várias áreas que pega essa primeira faixa 1. Depois, na faixa 2, o salário em vigor 1.265,63. Tá? Vocês podem ver que todos sempre são acima do mínimo nacional, que está em 1.045. Aqui pega trabalhadores de várias indústrias, né, de vestuário, tecelagem, couro, operadores de TV a cabo, enfim, empregados de hotéis, restaurantes. Na faixa 3, 1.294,34, também trabalhadores de várias indústrias, né, mobiliário, químico, farmacêutico, por aí vai. Na faixa 4, uma faixa bem grande também, 1.345,46, também trabalhadores de vários tipos de indústrias, vigilantes, pessoal aquaviário, enfim, empregados de estabelecimentos de ensino. Então, são várias categorias aí contempladas. E na faixa 5, que seria o maior salário mínimo regional, 1.567,81 centavos, e a categoria abrange, então, os técnicos de nível médio em cursos integrados, subsequentes ou concomitantes. Então, nesse caso, aquelas pessoas que são registradas como técnico em alguma coisa, né, e aí são contratadas com este cargo, são englobadas, então, nessa faixa 5. Então, isso como curiosidade para a gente saber, né, que existem essas faixas salariais, no nosso caso, o Rio Grande do Sul, organizado desta forma. Além dessas questões de salário mínimo, tá? É importante trazer para vocês 2 benefícios previdenciários que levam o nome de salário, mas não são um salário, né, que a empresa paga. São benefícios pagos pelo INSS em determinadas circunstâncias. Então, o primeiro deles é chamado de salário família. Então, como diz o conceito, é um benefício previdenciário, ou seja, o INSS que paga, né? Para quem? Quem tem direito são os segurados empregados que possuem filhos até 14 anos ou inválidos e que tenham uma remuneração até R$ 1.425,56 neste ano de 2020. Então, esse empregado que ganha até este valor vai receber esse benefício da Previdência de R$ 48,62 para cada filho nessa condição, até 14 anos ou inválido. Então, claro que esse benefício ele entra via folha de pagamento, né? Então, tem todo um controle de quem tem filhos, enfim, da questão da remuneração, e o INSS repassa para a empresa que entra na folha de pagamento, né, para o funcionário. Por que desse benefício? Diz a história que seria um valor correspondente, né, um mínimo também para garantir uma caixa de leite, por exemplo, para cada filho por mês, né?
Então, vejam que é uma coisa meio assim, é um valor pequeno, se a gente for ver, né? Claro que para quem ganha pouco ajuda, mas não resolve a situação, né? Então, o ideal seria que as pessoas ganhassem mais, né? Tivessem uma remuneração mais condizente, né, para sua subsistência. Mas, enfim, é um benefício que está aí ainda, que ainda existe, não sei por quanto tempo ele vai ficar, e que deve ser pago e as pessoas têm direito de receber. O outro benefício se chama salário maternidade, né? Então, quando a mamãe tem filho, vai se afastar, né, do seu trabalho, ela não pode continuar sem renda, então ela recebe esse benefício também do INSS por ocasião do parto. O período normal de afastamento é 120 dias, mas existe a Lei 11.770 de 2008, que instituiu o programa Empresa Cidadã, que é aquele programa que prorroga esse período de licença gestante por mais 60 dias. Então, seria 120 dias mais 60 dias, totalizando 180 dias. Normalmente, as empresas que aderiram a esse programa são empresas, o setor público, basicamente, e grandes empresas. Então, interessante também, principalmente aí as meninas, né, quando forem ingressar em alguma empresa, procurem se informar se aquela empresa adota o famoso 6 meses de licença, que na verdade não são 6 meses, são 180 dias, né, ou ela trabalha com os 120 dias, tá? Hoje existe também a licença paternidade, e a paternidade agora também está semelhante, né, à licença maternidade, não em termos de prazo, obviamente, mas as empresas que têm esse programa Empresa Cidadã, que prorroga o aumento da licença maternidade, ele também prorroga o aumento da licença paternidade, né? Então, é interessante também para os meninos conhecer se a empresa em que vão trabalhar adota esse programa e oferece, então, esse aumento da licença paternidade. Agora vamos para os adicionais. Então, a gente viu o conceito de remuneração, conceito de salário, a questão do salário mínimo nacional, regional e os benefícios previdenciários que levam este nome de salário, mas não são salários porque não são pagos pela empresa, é apenas uma nomenclatura. Agora a gente vai conhecer, então, os adicionais. São 4 básicos que a gente deve saber e saber como se calcula, que são a periculosidade, insalubridade, adicional de hora extra e adicional do trabalho noturno. Comecemos, então, pela periculosidade. Então, essa palavra vem da palavra perigo. É um adicional que deve ser pago para empregados que trabalham em condições de risco acentuado. Quem diz quais são essas condições de risco? Artigo 193 da CLT. Tá? Então, não é o que a empresa acha, não é o que o trabalhador acha, não pode ter achismos nessa parte. O que tem que ter é um laudo, normalmente de um engenheiro de segurança do trabalho, e que atesta, né, que o trabalhador se enquadra nessa legislação. Qual é o valor a mais que esse trabalhador vai receber? 30% em cima do seu salário base. Então, a periculosidade é calculada em cima do salário da pessoa, tá? Então, se ela ganha 1.000, é 30% em cima dos R$ 1.000. Se ela ganha 2.000, é 30% em cima dos R$ 2.000. E assim por diante. Tem um pequeno adendo aí. Quando o empregado trabalha em condições insalubres e perigosas, a gente já vai ver o que é essa insalubridade, ele deverá optar por um dos 2 adicionais. Isso é o que diz a legislação, apesar que a gente sabe que já existem processos trabalhistas, enfim, que o juiz deu um ganho de causa para o trabalhador, obrigando a empresa a pagar os 2 adicionais. Mas, em princípio, né, o empregado, se tiver nas 2 condições de periculosidade e insalubridade, ele vai ter que escolher por um dos adicionais. Bom, quais são essas condições de periculosidade? Existe uma norma, também chamada de norma regulamentadora, de número 16, se a gente pesquisar na internet, a gente vai encontrar, que ela define quais são as atividades e operações perigosas, tá? Basicamente, atividades e operações com explosivos, inflamáveis, exposição a roubos ou outras espécies de violência, energia elétrica, motocicleta e radiações, tá? Mas não é simplesmente dizer, trabalha com energia elétrica.
Ah, mas em que tipo de trabalho, em que condições? Isso a norma diz. Então, não é porque eu troco uma lâmpada que eu trabalho com energia elétrica. Aqui, no caso, energia elétrica em alta tensão. Inflamáveis também, né? Quais são essas substâncias? Qual é o tempo de exposição a esses agentes? Qual a distância em que eu estou trabalhando em relação ao inflamável? Tudo isso a norma 16, a norma regulamentadora 16 define. Então, por isso que tem que ter o laudo, né, para poder caracterizar bem dentro dessas situações. E vejam que interessante que houve uma atualização dessa norma que incluiu nessas atividades as atividades em motocicleta, ou seja, seria o trabalho dos motoboys. Então, se o motoboy é empregado de uma empresa, além do seu salário, ele vai receber o adicional de periculosidade por estar realizando um trabalho periculoso de acordo com a legislação. Só que o que a gente vê na prática é que a maioria dos motoboys não são empregados de empresa, né? Eles são profissionais autônomos ou cooperativados, enfim, são donos do seu negócio, né? E aí eles não recebem adicional, porque eles, né, que eles não têm patrão, o patrão são eles mesmos. Então, já muda um pouquinho a situação, tá? O que mais? A insalubridade. A insalubridade é um adicional diferente do periculosidade. Nesse caso, é para o trabalhador que exerce uma função em lugares onde é exposto a determinados agentes nocivos à saúde. Que agentes? Aqueles que constam no artigo 189 da CLT. Tá? A gente vai ver que também tem uma legislação na área da segurança do trabalho, que é a NR15, que define exatamente quais são esses agentes. E o valor, a forma de cálculo é diferente da periculosidade. Lembra que eu falei há pouco que a periculosidade era calculada em cima do valor do salário da pessoa. Já a insalubridade não é em cima do valor do salário da pessoa, é em cima do salário mínimo. Ah, o nacional ou regional? Depende qual que está sendo utilizado como base para aquela categoria, né? Se for um mínimo nacional, é em cima do mínimo nacional. Se for um mínimo regional, normalmente é em cima do mínimo regional. E a insalubridade ainda tem níveis, porque vai existir a insalubridade em grau máximo, médio e mínimo. E aí o percentual vai variar conforme o grau de insalubridade também. No caso, o grau máximo, 40% em cima do salário mínimo. No grau médio, né, 20% em cima do salário mínimo. E para o grau mínimo, 10% em cima do salário mínimo. Então, se a gente for pensar aqui vamos tomar como base o mínimo nacional, que é R$ 1.045. Se a gente calcular 10% o grau mínimo, né, uma insalubridade em grau mínimo, vai dar R$ 100 para basicamente, né, é um valor bem baixo mesmo de adicional de insalubridade. Se for 40%, é um pouquinho mais, claro, né, mas sempre vai ser em cima do salário mínimo nacional ou do regional, não vai ter a ver com o salário da pessoa. Então, a pessoa pode ter um salário de R$ 10 mil e ter um adicional de insalubridade, ela vai ganhar aquele valor em cima do salário mínimo. Então, não raro, as pessoas, quando estão expostas aos dois agentes, né, periculosidade e insalubridade, é muito comum optarem pelo adicional de periculosidade, que, em geral, no cálculo, dá um valor mais alto. Então, quais são as atividades insalubres de acordo com a NR15? Bom, aqui tem várias que a gente vai acabar falando um pouquinho mais quando a gente tratar de saúde e segurança do trabalho. E também é importante dizer aqui para vocês que tem algumas que são medidas, então existe um limite de tolerância, né? Então, que o organismo, de acordo com a legislação, ele pode, né, trabalhar com aquele agente, ele pode sofrer aquele agente até um certo limite. Passando daquele limite, aí já cai na insalubridade. Então, como, por exemplo, o ruído, né? O ruído, ele é medido. Então, não é que a gente não possa ter nada de ruído, claro que podemos, mas tudo depende do nível de intensidade e do tempo de exposição àquele ruído. Dependendo do nível e do tempo, né, aí a pessoa está trabalhando numa atividade insalubre. Também outras questões, como radiações aí de novo, vibração, frio, agentes químicos, também agentes químicos
que são enquadrados dentro da insalubridade. Alguns são medidos, outros basta ter a presença deles. E o que está agora muito na moda, né, também os agentes biológicos, né, em função da pandemia. Né? Então, normalmente trabalho em hospital, trabalho em cemitérios, trabalhos, enfim, que lidem com questões aí relacionadas a agentes mesmo, né, que biológicos nocivos à saúde, né, as pessoas vão acabar recebendo esse adicional de insalubridade. Mas o mais importante que essa questão da remuneração é a questão da saúde ao trabalhador. A gente vai trabalhar um pouquinho mais adiante também. Né? O ideal seria que nenhum trabalho fosse periculoso ou insalubre, e que as organizações teriam que trabalhar para reduzir esses agentes, para diminuir o nível, que as pessoas possam ter um trabalho mais seguro, mais saudável. Porque o problema da insalubridade é que às vezes vai tornando, né, vai agredindo o nosso corpo ao longo dos anos, e a gente pode ter um problema de saúde lá 20 anos depois, como um câncer, alguma coisa, e a gente vai ver o que aquela pessoa fazia profissionalmente, talvez alguma atividade que, de repente, lidava com produtos químicos, alguma coisa assim, e isso afetou anos mais tarde a vida dela, né? Então, a insalubridade é uma questão bastante delicada e que as organizações devem trabalhar não só para evitar pagar o adicional, mas muito mais, né, para preservar vidas, para preservar a saúde dos seus trabalhadores. O próximo adicional noturno, né? Então, nós sabemos que há trabalhos que precisam ser feitos durante a noite, né? Claro que é um volume bem menor de trabalhos, mas alguém tem que fazer, né? Normalmente para serviços que não podem parar. Então, é considerado a hora noturna entre as 22 horas de um dia até as 5 horas da manhã do dia seguinte. Tá? Então, quem trabalhar nesse horário se enquadra dentro do adicional noturno. Então, qual é a ideia? É fazer uma compensação, né, pagar um pouco mais para essas pessoas que trabalham nesse horário. Com o seguinte cálculo, a hora noturna tem a duração normal de 52 minutos e 30 segundos. Daí vocês vão perguntar, mas uma hora não tem 60 minutos? A hora diurna tem 60 minutos. A noturna, ela é reduzida para fins de cálculo, não que a gente vá adiantar o relógio, né? Então, a cada 52 minutos e 30 segundos é considerado uma hora noturna para fins de cálculo. E quanto que a pessoa vai receber a mais? Ela vai receber a mais 20% do que ela ganharia se fosse a hora diurna. Então, por exemplo, se um trabalhador ganha R$10 por hora normalmente, e ele trabalha uma hora noturna depois das 10 da noite, né? Então, aquela hora, ao invés de ganhar R$10, ele vai ganhar quanto? R$12, porque ele vai ganhar 10 mais 20% a mais desses 10, que no caso é R$2, 10 mais 2, 12. Então, ele vai ganhar R$12 a mais. Então, tem pessoas que gostam até bastante desse trabalho noturno, porque elas têm a possibilidade de ganhar um pouco mais. Normalmente são pessoas que já têm um organismo mais habituado para trabalhar nesse horário. Então, o cálculo do adicional noturno é bem simples, né? É só colocar 20% a mais do que a pessoa ganharia se estivesse trabalhando fora desse horário, entre 10 da noite e 5 horas do dia seguinte. Já a hora extra. A hora extraordinária, a gente sabe que muitos profissionais não recebem mais hora extra, né? Porque a convenção coletiva já estabeleceu que há um banco de horas, um esquema de compensação, mas as empresas que ainda pagam essa hora extra, como é que funciona a regra? O trabalhador pode fazer a mais, no máximo 2 horas, né, a mais do que a sua jornada de trabalho. Então, essas 2 horas a mais, ou o tempo que for a mais, até o limite de 2 horas, são consideradas horas extraordinárias. Então, as famosas horas extras. Qual é o valor que a pessoa vai receber a mais? Bom, ela vai receber a sua hora normal, mais 50% do valor dessa hora, se isso for em dias normais, ou seja, segunda a sexta, que não seja feriado, né, ou de segunda a sábado, e vai ser a famosa hora dobrada, 100%, se for domingo ou um feriado. Então, vamos ao exemplo. A pessoa está lá trabalhando, hoje que é quinta-feira, ficou a mais no final do expediente, mais 1 hora. E essa pessoa ganha, por exemplo, R$10 por hora.
né? Então, a gente também tem que fazer esse cálculo, né, de qual é o valor da hora da pessoa. E aí, ela ficou uma hora a mais na quinta-feira, ao invés de ganhar R$ 10 a mais, ela vai ganhar 15, que é o 10 mais 50% desses 10, ou seja, R$ 5. Então, 10 mais 5, 15. Então, ela ficou uma horinha a mais, vai ganhar R$ 15 por aquela hora que ela ficou a mais. De novo, para as empresas que pagam esse adicional de hora extra. Ah, mas eu estava trabalhando, eu estava de plantão e tal, estava trabalhando no domingo ou no feriado, fiquei uma hora a mais. Bom, se eu ganhava R$ 10 por hora, aquela hora eu vou ter que ganhar R$ 20. Então, ela é dobrada, é 100%, né, a mais. Então, algumas pessoas também gostam, né, dessa questão da atividade de hora extra, porque elas têm a possibilidade de ganhar bem a mais. Claro que eu dei um exemplo de uma hora num dia normal, uma hora num domingo ou feriado, isso pode parecer pouquinho, mas normalmente as pessoas não fazem uma hora a mais, né? Elas fazem uma hora, 2 horas a mais por dia, às vezes todos os dias, às vezes vários dias na semana, e aí vai somando, isso pode representar um valor bastante significativo. Então, agora vocês entendem por que para as empresas não é interessante ter a hora extra, porque é um valor muito caro para elas arcarem. Então, às vezes é mais interessante trabalhar com banco de horas, ter regras, é claro, e fazer as compensações para que não se tenha esse custo e se possa jogar, né? Quando tem um aumento de demanda, está contando com aquelas pessoas, quando tem uma diminuição de demanda de trabalho, elas poderem folgar, digamos assim, tirar essas horas que elas teriam direito. E aí cada empresa vai ter o seu regulamento desse banco de horas, se existir, e isso tem que ser muito claro, ter sido negociado com os trabalhadores, está lá na convenção coletiva, tudo muito bem definido para que funcione bem. Bom, vamos por parte dos descontos, que é uma das atividades que vocês vão fazer. Quais são os descontos obrigatórios? Então, quais são os descontos que normalmente vão aparecer lá no nosso contra-cheque, né? Primeiro, o do INSS, né, que é o Instituto Nacional de Seguridade Social, ou seja, da nossa Previdência e desses outros benefícios, né, que o INSS paga. O imposto de renda retido na fonte, que é o imposto de renda de pessoa física, para quem ganha a partir de determinado valor, que vocês vão pesquisar também. Pensão alimentícia, para quem também tem, né, na justiça, tudo definido que tem que ser descontado, né, pensão alimentícia dos filhos e tal, então acaba sendo descontado diretamente na fonte, ou seja, já no contra-cheque do trabalhador. Vale transporte, né, então se a empresa tem que oferecer o vale transporte, se a pessoa quiser, ela vai, então, aderir, e pode ter um desconto de até 6% em cima do seu salário. O que passar desse valor em termos de vale, a empresa tem que bancar, né? E depois, descontos optativos. Programa de alimentação do trabalhador, que é o famoso vale-refeição, para aquelas empresas que oferecem, normalmente tem uma contrapartida, né, uma parte que o trabalhador arca. Adiantamento, se ela já recebeu uma parte do salário no mês, quando chegar no final do mês, tem que descontar o que ela já recebeu, né, e vai receber só o que falta. As faltas injustificadas e os atrasos. Então, a empresa também pode descontar faltas injustificadas e atrasos. E quais são as faltas injustificadas? Aquelas que estão expressas no artigo 473 da CLT. Tá? Então, também não é simplesmente sair descontando e tal, tem toda uma legislação relacionada à questão das faltas ou dos atrasos. Vamos para a parte dos benefícios agora. Então, os benefícios, o que são? Facilidades, conveniências, vantagens, né? Tudo que a empresa oferece para poupar esforços dos trabalhadores e preocupação. E fazem parte da remuneração também, mas é uma remuneração indireta que visa satisfazer necessidades dos empregados. Quais os tipos de benefícios? Tem uma classificação. Primeiro é quanto à exigência, né, que são os legais, alguns pagos pela empresa, outros pelos órgãos previdenciários, no caso o INSS, né? Então, quais são eles? Que a legislação diz que tem que ter o 13º, valor de férias, aposentadoria, seguro acidente de trabalho, auxílio doença, salário família. Vejo que tem vários aqui benefícios do INSS, né? As horas extras, adicionais, né? Os espontâneos, que são chamados marginais, são aqueles que a empresa oferece com o objetivo de reter os trabalhadores, de
né, de ter os melhores talentos, valorizar as pessoas, como gratificações, seguro de vida, refeições, transporte, no sentido, por exemplo, de ônibus fretado da empresa, empréstimos, convênios, etc. Depois, a outra classificação é monetários ou não monetários. Então, monetários, aqueles que são concedidos em dinheiro e geram encargos, 13º, férias, tudo isso, né, vai gerar encargo para dentro da empresa. E não monetário, quando a gente oferece o serviço em si, né, como uma assistência médica, clube, horário flexível, enfim, questões que não entram em forma de dinheiro, né, para o trabalhador. Depois, a outra classificação quanto aos objetivos. Então, os benefícios podem ser assistenciais, recreativos ou supletivos. Assistenciais, aqueles que dão uma assistência, como uma assistência médica, empréstimo, etc. Recreativos, que têm como objetivo o lazer. Então, normalmente oferecidos através de uma associação de trabalhadores, por exemplo, né? Como clube, excursões, enfim. E os supletivos são aqueles com o objetivo de suplementar, né, a remuneração, o que a pessoa precisa, né? Então, restaurante, o transporte, aquele do ônibus fretado, ter estacionamento dentro da empresa, cafezinho, etc., né? Também é considerado um benefício supletivo. Bom, então tudo isso, gente, compõe os sistemas tradicionais de remuneração. A maioria das empresas aplica exclusivamente esses sistemas tradicionais, baseados nas descrições das atividades e responsabilidades de cada função, hierarquizados segundo algum critério de avaliação. Então, lembram lá da nossa descrição e análise de cargos, né? Então, com base nisso, a empresa estabelece uma política de remuneração, que vai incluir, então, os salários para cada cargo, os benefícios e eventualmente os adicionais, enfim, o que, né, tem a ver com aquele cargo. Porém, hoje existem novas abordagens na remuneração, e eu trago aqui para vocês basicamente duas, que é a remuneração variável e os planos de incentivo. O que é a remuneração variável? Ela é uma parcela da remuneração total que vai ser creditada ao trabalhador, periodicamente, por exemplo, trimestralmente, semestralmente ou anualmente. Ela é, em geral, de caráter seletivo, ou seja, não é sempre que acontece, é em determinadas circunstâncias, talvez não seja para todos, seja para alguns casos, tá? Ela tem como principal vantagem a flexibilidade, porque ela varia conforme os objetivos da organização. Então, por exemplo, se a organização está no vermelho, o lucro é o principal objetivo. Se ela precisa ganhar espaço da concorrência, o aumento na participação do mercado torna-se a sua principal meta. Então, assim, a empresa não pode ter só a remuneração variável. Normalmente ela tem uma fixa, né, que é determinada de acordo com aquelas regras que a gente viu, né, salário mínimo regional, piso da categoria, convenção coletiva, etc. Pode ser até um pouco a mais. E ela pode também, se estiver regulamentado isso, trabalhar com uma remuneração variável, que vai ser um variável de acordo com algumas circunstâncias. Então, como, por exemplo, o PPR, que é o plano de participação, o programa de participação nos resultados, ou o PPL, que é o programa de participação nos lucros. Então, vão ser programas estabelecidos de remuneração variável e que, conforme os objetivos da empresa, então, ali eu dei 2 exemplos, né, a questão do lucro, ou aumento da participação de mercado, mas poderiam ser outros, vão ter regras, e se a empresa atingir esses objetivos, uma parcela, né, um a mais, as pessoas vão ganhar. Entra aqui também na questão de remuneração variável, as comissões, né, então muito comum na área de vendas, né, normalmente o vendedor tem aquela remuneração fixa mais baixa, e aí ele pode ter um variável, que é conforme o comissionamento, né, então conforme as vendas que ele faz, conforme as metas estipuladas, ele vai ganhar a mais. Então, são exemplos de remuneração variável que permitem, né, a organização ter mais flexibilidade nessa questão da remuneração. E a ideia é que todos saiam ganhando, tanto a empresa como os funcionários. Outra forma é ter planos de incentivo, por exemplo, um plano de bonificação anual. Então, mesma coisa, se a empresa atinge determinado objetivo, determinada meta, é dado um bônus de
sei lá, R$ 400, né, para cada trabalhador no final do ano, alguma coisa assim. Então, alguma coisa mais eventual. Também distribuição de ações da empresa aos empregados, então, empresas que têm ações na Bolsa de Valores, quando fazem uma expansão dessas ações, alguma coisa assim, podem abrir primeiro, né, ou para compra por parte dos empregados, ou uma distribuição. E aí, qual é a ideia disso? É incentivar o comprometimento das pessoas, porque as pessoas passam, de certa forma, a serem sócias da empresa quando elas adquirem ações da empresa na Bolsa de Valores. Isso para as empresas que têm ações na Bolsa, né, claro. E outros planos de incentivo aqui eu deixo bem genérico, porque podem ter várias outras opções, várias coisas que as empresas criam, né, e que podem oferecer para os seus trabalhadores. Claro que num contexto atual isso está bastante limitado, né, pela crise que a gente tem vivenciado. E uma outra questão que a gente deve se ater quando a gente está na organização disso, do ponto de vista empresarial, é que qualquer coisa que a gente ofereça, a gente tem que considerar qual vai ser o impacto disso quando a gente não puder oferecer, né? Porque senão também a gente torna as pessoas um pouco reféns dessas bonificações, enfim, dessas coisas que as empresas vão oferecer, que quando estão no momento bem, mas e quando não estiverem, né? Isso pode dar um impacto motivacional negativo. Então, toda essa parte de remuneração, ela tem que ser muito bem pensada, muito bem planejada, negociada, para que realmente seja um diferencial para a empresa e que torne, né, as pessoas mais motivadas, mais produtivas, mais engajadas, e não ter o efeito contrário, no sentido das pessoas ficarem mais desmotivadas, né, mais estáticas. Então, tem que ser muito bem pensado para que tudo dê certo, e também seguindo a legislação. Muito bem, aqui a gente interrompe, então, a apresentação. Vou interromper a gravação.